Olá pessoal, então bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Informática Básica. Então só relembrando, estou convidando vocês aí para acessar o canal, né, com o curso de Informática, algumas palestras e alguns clipes musicais aí por enquanto, né. O canal está crescendo bastante. Também, que na última aula não mostrei, convido vocês também a me adicionarem no Twitter, né, me ser seguidores, eu também vou estar seguindo vocês, @MatheusFreak. Ou acessar diretamente twitter.com/MatheusFreak. Ok? Então, gente, na última aula nós vimos manipulação de janelas, né? Como é que a gente maximiza janelas, os botões, que mais? Janela em primeiro e segundo plano, a pasta, as janelas, meus documentos e meu computador. Então, hoje a gente vai ver arquivos e pastas, né? Como é que se comporta, como é que a gente manipula arquivos e pastas, o que que são, né? O que que são arquivos e pastas e como a gente utiliza eles. Então, arquivos e pastas, o que que é uma pasta? Nós temos aí, por exemplo, no escritório, dentro de casa também, né, para a gente organizar nossos documentos, né, nossas folhas, a gente guarda geralmente dentro de uma pasta. No computador, ele também se comporta dessa forma, né? Só que obviamente de uma maneira virtual. Então, uma pasta é o local onde ficam armazenados os arquivos, né? Que nem quando nós temos aí vários papéis, a gente organiza numa pasta. Então, no computador não é diferente. Como é que a gente pode organizar as pastas, né? A gente pode colocar pastas dentro de outras pastas, né? Por exemplo, eu tenho uma pasta chamada músicas, onde eu vou colocar arquivos só de músicas. Então eu posso colocar a pasta músicas e dentro dessa pasta colocar separadamente os meus arquivos, cada pasta com o nome de um estilo musical, por exemplo. Então, por exemplo, dentro da pasta músicas eu tenho lá pasta rock, pasta pop, pasta pagode, pasta funk, vamos dizer, né? Então a gente chama essas pastas dentro da pasta principal de subpastas, né? São pastas dentro de outras pastas. Ou também a gente pode dizer que tem uma pasta pai que tem as pastas filhos, né? A gente tem a pasta principal e dentro dela tem as subpastas, ok? E a gente pode organizar ainda mais os arquivos por tipo, né? Tipo de arquivo, que a gente vai ver agora no próximo slide. A gente quer separar arquivos de música, arquivos de vídeo, documentos, a gente pode separar, por exemplo, então por tipo de arquivo, né? Tamanho de arquivo também, por exemplo, eu tenho arquivos muito grandes no HD e arquivos pequenos, só que eles estão todos misturados. Então eu posso organizar por tamanho, por exemplo. Nome também, né? Que a foto aqui já mostra bastante, né? Que eu posso organizar eles por nome, né? Por exemplo, eu tenho o nome de vários clientes meus, então eu posso colocar uma pasta com a letra A e dentro daquela pasta todos os meus clientes que começam com a letra A. Então eu posso organizar as pastas dessa forma. E também por usuários, né? A gente vai ver na aula de amanhã como é que a gente cria usuários no computador. Então, se tem mais de 2, 3 usuários, a gente vai separar as pastas para cada usuário ter a sua pasta própria, né? A gente vai colocar o nome deles, certo? Então, basicamente, pasta é o local onde ficam armazenados os arquivos. Mas o que é um arquivo, né? Arquivo, ele nada mais é do que a representação de dados no computador. Toda a informação que a gente insere no computador, a gente salva em um arquivo, tá? Cada ícone que a gente vai ver agora nas janelas são arquivos. Então são os dados propriamente ditos. Por exemplo, eu quero salvar uma música no computador, ele é um arquivo de música. Ele é um item ali que, se eu abrir ele, vai ter uma música ali. Os dados dele é som. Ok? Então é a representação de dados no computador. Tá? Eles ficam dentro de pastas, que essas pastas ficam gravadas no HD, que nem o sistema operacional. Então as pastas ficam dentro do sistema operacional, né? Melhor dizendo, o sistema operacional é o meio que eu consigo abrir esses arquivos. Não precisa ser necessariamente dentro do sistema operacional para os arquivos abrirem, né? Eles ficam, então, melhor dizendo, dentro do HD, ok?
Isso aqui é muito importante. Como é que a gente identifica um arquivo? Como é que a gente sabe o tipo de arquivo? Como é que eu vou saber se é música, se é vídeo, se é um documento, se é um arquivo do sistema? Como é que eu vou saber? A gente identifica esses arquivos, esses dados, pela extensão do arquivo. Detalhe muito importante, extensão nesse caso, aqui extensão, não é tamanho. Esqueçam extensão, tamanho, tá? Quando a gente fala de computador, tamanho é tamanho, extensão é extensão, tá? Quando no nosso dia a dia a gente fala qual é a extensão dessa corda, por exemplo, a gente está falando de tamanho, né? Computador, esqueçam isso. Extensão, a gente vai ver agora, depois do ponto, o arquivo ele é identificado por um nome. Por exemplo, a gente tem lá a música, como é que é uma música? Sei lá, Atirei o Pau no Gato, né, vamos dizer. E como é uma música, depois do nome Atirei o Pau no Gato, ele tem um ponto e depois geralmente tem 3 letras. Essas 3 letras é a extensão do arquivo. Ok, a gente vai ver agora. E também pelo ícone, né? Tipos de arquivo. O ícone é o desenho, lembra? As pequenas imagens que representam recursos no sistema operacional. Então a gente pode identificar pelo ícone, né, ou pela extensão, tá? Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o ícone não quer dizer que aquele arquivo, por exemplo, seja um documento. Então tem que ter muito cuidado. A gente vai se guiar mais pela extensão aqui, tá? Mas vamos nos guiar pelos dois, né, para ficar mais fácil. Então, tipos de arquivo, MP3. MP3 esse aqui é o ícone, tá? Tem alguns sistemas, alguns ícones que são diferentes desse aqui, mas também representam o tipo de arquivo música, MP3. Então, o que é MP3, né? Música e som. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é a extensão do arquivo. Tá? A gente vai ver na prática agora nas janelas. Então, eu tenho o nome do arquivo, sei lá, Tirei o Pau no Gato, .mp3. Isso aqui é a extensão. Isso é o que me garante o tipo de arquivo, tá? Isso aqui é que me diz, a MP3 eu sei que é uma música, tá? Então isso aqui conforme a gente for praticando, a gente vai decorando. Ponto .wav, né? Wave que a gente chama. Extensão de música. WMA, também é extensão de música, né? E CDA também é extensão de música. Esse aqui é de CDs que a gente compra aí nas lojas, né? Então, extensão é tudo que vem depois do ponto, né? Do último ponto, né? Se tiver mais de um ponto no arquivo, a gente sempre vai se guiar pelo último, mas geralmente só tem um. Então, e geralmente a extensão é identificada por 3 letras depois do ponto, tá? Tem arquivos que tem só 2 letras e tem arquivos que tem 4 letras também, tá? Mas pra gente que está iniciando, a gente só vai se guiar por 3 letras, certo? Outro arquivo, né, esse arquivo aqui significa que é um arquivo de mídia, né? O que é mídia? Foto, música e vídeo. Eu coloquei aqui como arquivo de vídeo, tá? Então isso aqui, ó, .wmv é a extensão de um arquivo de vídeo. AVI, MPG, tem outros, né? RM, VB, já é 4 letras, tem vários, né? 3GP, né, que é para celular, FLV, que são os vídeos do YouTube, a gente salva em FLV, a extensão FLV. Tem vários tipos, tá? Aqui eu estou colocando os mais básicos. Mais 3, esse aqui são muito importantes, que a gente vai ver no fim do curso, são esses 3 ícones aqui, ó. Então o primeiro é um documento do Word, Microsoft Word, é um programa que a gente vai usar no fim do curso, tá? Que são programas que a gente usa para fazer relatórios, currículo, né, documentos em geral. Então o nome do arquivo .doc, ok? TXT, arquivo de texto simples, PPT é uma apresentação, que nessa aqui que eu estou fazendo para vocês, e XLS é planilha, é esse aqui, ok? E esses aqui são programas, né? Cada ícone desse aqui representa um programa. O que é um programa? Que a gente viu lá na segunda aula. Programa é um software que tem uma função no computador, né? Então cada ícone desse aqui é um programa que tem uma função. Executa determinada função dentro do computador. Então esse aqui são extensões mais básicas dos programas, né? Principalmente esse aqui, ó, executável, né? .exe.
certo? E esses dois ícones aqui representam imagens, né? Esse aqui representa a extensão JPG e esse aqui .gif, certo? PNG a gente vê muito imagens da internet porque ele tem um tamanho menor, né? E BMP ele tem melhor qualidade, mas ele fica bem pesado no computador, é um arquivo bem grande, certo? Então, gente, exercício a gente vai fazer daqui a pouco. Vamos ver na prática então algumas questões de manipulação aí de arquivos e pastas, né? Aqui eu já tenho uma pasta aberta, eu vou abrir de novo. Vou abrir meus documentos. Essa janela aqui a gente já viu, né, na aula passada. Então vamos ver uma coisa. Eu estou dentro da pasta meus documentos, certo? Esse aqui é o meu endereço, ó. Então eu vou entrar na subpasta minhas imagens. Ó, tem outras pastas aqui dentro, tá? Ele está no modo de exibição miniaturas, ó, ele mostra aqui, dá uma pré-visualização do conteúdo das pastas, né? Caso não tenha nada, ele não vai mostrar nada. Mas enfim. Então aqui, ó, o endereço, ó. Lembra lá na terceira aula que a gente viu? Não, quarta aula, perdão. O endereço aqui, ó, C, disco local, documentos em settings, que são os documentos e configurações do usuário, Mateus, e aqui os meus documentos, certo? Minhas imagens. Então eu posso dizer, eu estou dentro de minhas imagens. Essa aqui é uma subpasta, né? Uma pasta filha da pasta minhas imagens. Se eu entrar aqui, ó, tem os arquivos. Deixa eu maximizar aqui para ficar melhor. Tem os arquivos. Então, pois bem, como é que eu sei que isso aqui são imagens, né? Eu posso passar o mouse em cima. Ó, ele diz o tamanho da imagem, o tipo de imagem, ó, certo? E o tamanho que ele ocupa no disco rígido, ok? É um tamanho pequeno. Ele está em formato de miniatura, né? Eu consigo ver uma prévia da imagem. Se eu clicar aqui para abrir, né, ele vai abrir a imagem. Pois bem, então, duas formas de a gente identificar um arquivo é pelo ícone, né, que eu sei que é uma imagem, uma música, um vídeo, enfim, ou pela extensão. Só que detalhe, o Windows ele não mostra a extensão do arquivo, né, por padrão. Então a gente pode pôr aqui extensão, tá? No decorrer do curso é bom a gente sempre ter extensão em vista para a gente identificar melhor o tipo de arquivo. Como nós fazemos isso? A gente vai aqui na barra de menus em ferramentas, ok? Pode ser em qualquer janela. Ferramentas, opções de pasta, tá? A gente vai abrir aqui e vai abrir uma janelinha, opções de pasta. Na aba modo de exibição, a gente clica aqui, tem aqui uma lista de opções, configurações avançadas. A gente vai descer, né, aqui na barra de rolagem, e aqui tem uma opção chamada ocultar as extensões dos tipos de arquivo conhecidos, tá? A gente vai desmarcar essa opção para não ocultar, ok? Eu vou dar um aplicar aqui só para vocês verem, sem fechar a janela, né? Ó, ele mostrou a extensão do arquivo, certo? Então eu vou dar um ok aqui. Agora sim, eu sei que é uma imagem, eu tenho a certeza de que é uma imagem, por quê? Porque ele está me mostrando a extensão. Então a extensão do arquivo é isso, o nome do arquivo, ponto, e as três letras que vêm após o nome se chama extensão do arquivo. Ou pelo ícone, certo? Detalhe, se eu mudar o ícone, por exemplo, aqui é o ícone que a gente viu na apresentação, né? Pode ter um ícone aqui, por exemplo, de um documento, mas está com extensão .jpg. O que vale? A extensão. Tá? A extensão é o nome faz parte do nome do arquivo, e o nome do arquivo é o que prevalece. Tá? Então, a extensão é o mais importante aqui. Certo? Por exemplo, eu tenho um arquivo e eu quero renomear esse arquivo. Né? Por exemplo, aqui, pôr do sol. Eu quero colocar só luz solar, por exemplo. Eu vou selecionar, ou seja, dar só um clique no arquivo, tá? Vou deixar selecionado, os outros estão aqui de cantinho, tá? Eu posso clicar com o botão direito do mouse, em cima do arquivo, e vai abrir uma série de opções. Nessa série de opções tem lá o penúltimo chamado renomear.
Vou clicar aqui, detalhe, pode ver que está todo selecionado aqui, ó, até a extensão, né? Então, como a extensão também está selecionada, eu vou selecionar só o nome. Eu vou clicar aqui bem em cima da última letra antes do ponto, vou clicar e arrastar o mouse, tá? Clicar com o botão esquerdo, normalmente, não é o botão direito. Vou clicar e arrastar até selecionar só o nome do arquivo. A extensão a gente não vai mexer, ok? E vou digitar o nome do arquivo, luz solar, e vou dar um Enter aí no teclado, ok? Tecla Enter no teclado. Não renomeou? O que aconteceu? Luz. Não é possível ler. O que houve aqui? Aqui, renomeou. Ele só não tinha atualizado. Tá? Vamos ver aqui outro. Renomear. Clicar na última letra, arrastar. Colocar aqui flores. E dar um Enter. Não está só atualizando. Vou dar um F5 no teclado. Deu, flores. Ok, se ele não atualizar conforme está acontecendo aqui no meu, tem a tecla F5 aí no seu teclado que ele atualiza a janela. Tá? Ele vai atualizar com o nome novo que você criou. Então a tecla F5 fica lá em cima no teclado, na primeira linha de teclas, geralmente quase na metade do teclado, F5. Ok? E para eu renomear pastas, né? Vou voltar aqui algumas pastas. Deixa eu ver aqui meus documentos, enfim. Minhas músicas, como é que eu renomeio? Da mesma maneira, só que pasta não tem extensão, é só um nome normal. Ó, então ele já está selecionado, é só digitar um novo nome. Sons, por exemplo, e dar um Enter. Ok? Pasta não tem extensão, só arquivos. Tá? Porque arquivos são os dados do computador propriamente ditos. Pasta só organiza os arquivos. Certo? Eu vou clicar aqui na pasta sons, né, músicas, e vou criar uma pasta. Como é que eu faço isso? Botão direito do mouse numa área livre da janela, e tem aqui a opção novo. Novo pasta. Criou uma pasta nova e aqui ele está me pedindo para colocar um nome na pasta. Só digitar, normalmente. Vamos ver, música, vamos botar aqui rock e dar um Enter. Criei a pasta rock. Quero criar outra. Novo, botão direito do mouse, novo, pasta. Vamos botar aqui rap, né? Dá um Enter. Eu estou criando pastas, certo? Posso mudar a visualização que a gente já viu na última aula, né? Estou criando pastas. Mas eu errei o nome da pasta. Ok, botão direito em cima da pasta, renomear. Certo? Outra questão que a gente tem que aprender é como excluir arquivos e pastas. Ok? Então, por exemplo, aqui sons, vou entrar na pasta sons, eu quero apagar essa pasta rock. Como é que eu faço? Botão direito em cima da pasta, excluir. Tá? Ele vai mandar essa pasta, né, tudo que a gente deletar no computador, ele vai nos fazer essa pergunta. Se a gente quer remover e mover para a pasta lixeira, né, conteúdo para lixeira, a gente vai colocar assim. Tá? Ele apagou da minha pasta sons. Porém, caso a gente se arrependa, né, de ter excluído, não deveria ter excluído, né? Como é que eu faço para voltar? Aqui na área de trabalho, né, tem um item chamado lixeira. A gente pode abrir ela aqui e tá aqui a pasta, ó. A gente jogou na lixeira. Caso a gente queira restaurar essa pasta para o lugar onde ela estava, a gente vai clicar com o botão direito dele, restaurar. Aí vai voltar para o lugar onde estava. Restaurar, ó, voltou para minha pasta sons. Certo? Vou excluir. Sim, foi para a lixeira. Ó. Tá, ele não está mais na pasta o que eu uso, né, diariamente com frequência. Ele está lá na lixeira.
Detalhe, na lixeira ele fica temporariamente. Se eu não me engano, ele fica uns 10 dias na lixeira, depois ele exclui automaticamente. Então a gente tem que ter cuidado. Eu não quero excluir, né, botar na lixeira e, sei lá, ficar mais de 10 dias sem usar, perdeu. Tá? Então tem que ter cuidado. Aqui dentro da lixeira, se eu clicar com o botão direito do mouse dentro dela, ou em cima do ícone na área de trabalho, o botão direito, tem aqui a opção esvaziar a lixeira. Ele vai me perguntar, tem certeza que deseja excluir rock, que é o nome da pasta? Se tiver muitos itens, ele vai perguntar se deseja excluir todos os itens. Se clicar em sim, deu, ele esvaziou a lixeira. Ou seja, sumiu tudo, não tem mais volta. Tá? Se você esvaziar a lixeira, acabou, não tem mais volta. Certo? Perdeu o arquivo, perdeu as pastas, perdeu tudo que estava dentro da lixeira. Ok? Outra coisa importante, que é muito útil, né? O recurso copiar e colar. O que é isso? Por exemplo, eu quero fazer uma cópia de um arquivo ou pasta de um lugar para outro. Como é que eu faço isso? Por exemplo, eu estou na pasta Meus Documentos, só que eu quero deixar uma cópia da minha pasta Minhas Imagens direto na área de trabalho. Eu quero criar uma cópia. O que é uma cópia? Eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou clicar em cima da pasta Minhas Imagens com o botão direito do mouse e vou clicar em copiar. Tá? Não aconteceu nada. O que isso significa? No computador, ele enviou essa pasta aqui para a memória RAM do computador, que nós vimos lá na primeira aula. Ficou armazenado lá. Se eu for na área de trabalho, tá, ou em qualquer outra pasta de destino diferente dos meus documentos, eu vou clicar numa área livre da área de trabalho, com o botão direito do mouse, e vou clicar em colar. Clicando em colar, o que vai acontecer? Ele vai criar uma cópia da pasta Minhas Imagens. Tá? Se eu abrir aqui, ó, desktop, né, área de trabalho, Minhas Imagens, né, e tá aqui, ó. Tá? Ele criou uma cópia exata da minha pasta de origem, certo? Então, cópia, ele deixa uma cópia na pasta de origem e uma na pasta de destino. Ok, isso aqui é muito útil para a gente copiar vários arquivos, né? Por exemplo, eu quero copiar esse ícone aqui para dentro da pasta Meus Documentos. Botão direito do mouse, copiar. E vou na pasta Meus Documentos, numa área livre, botão direito do mouse, colar. Ele copiou, ele deixou uma cópia na área de trabalho e outra na pasta de destino Meus Documentos. Ok? Detalhe muito importante. Se você quer usar o teclado para fazer isso, que é mais prático, tem os atalhos, né, que nós chamamos tecla de atalho. Em vez de clicar, para ser mais rápido, a gente vai apertar a tecla Ctrl mais C. O que significa Ctrl C? Ctrl fica no lado esquerdo do seu teclado, bem na ponta, né? Tem exatamente essas letras aqui na sua tecla. Então é Ctrl C. Tá? Ctrl mais C, isso aqui vocês não vão apertar, é só isso aqui. Então Ctrl C, vocês vão pressionar essa tecla, segurar e apertar C com essa tecla aqui pressionada. Ele vai copiar, é a mesma coisa que eu vir aqui e fazer isso. E depois eu vou no local de destino e vou apertar as teclas Ctrl V. Então vou pressionar essa tecla aqui, segurar e apertar a tecla V no local de destino. Daí eu vou colar o arquivo ou a pasta. Então aqui eu vou dar um Ctrl C, Ctrl pressionando C, e depois eu vou na minha área de trabalho, por exemplo, né? Pode ser em qualquer outro lugar. Aqui eu estou usando a área de trabalho como exemplo e vou dar um Ctrl V, né? Como já existe a minha pasta Minhas Imagens aqui, ele vai me perguntar se eu quero substituir ela. Posso pôr sim, né? Sim para todos. Vamos copiar outra aqui. Essa aqui, Ctrl C, área de trabalho, Ctrl V. Certo? Usei o teclado então para copiar e colar um item.
Outra coisa importante, como recortar. O que é recortar? É mover um item de um local para o outro, ou seja, deixa eu apagar isso aqui. Eu quero mover essa pasta aqui, sons, para a área de trabalho, ou para qualquer outra pasta. Então eu vou clicar com o botão direito, em vez de copiar, eu vou recortar. Tá? Vocês viram aqui que o ícone ele ficou mais opaco, né? Se eu for na área de trabalho, botão direito, colar, o que ele vai fazer? Ele recortou, ou seja, ele tirou do local de origem e moveu para o local de destino. Tá? Eu movi, eu recortei um item. Certo? É a mesma coisa que o copiar e colar, que a gente chama, né? Mas aqui foi recortar e colar. Ele move de um local para o outro. O copiar, ele só cria uma cópia exata para outro lugar, sem tirar do local de origem. Ok? Como é que são as teclas de atalho? Copiar é a mesma coisa, certo? Só que em vez de... Colar é a mesma coisa, Ctrl V. Em vez de Ctrl C, a gente usa Ctrl X. Ctrl X, ele recorta um item, e Ctrl V ele cola, né? A única coisa que não muda é que é o colar, né? Então a gente usa Ctrl V, certo? Então deixa eu apagar esse aqui de novo. Vou recortar esse aqui de volta para a pasta meus documentos. Como é que eu faço? Só clico, vou usar o teclado agora. Ctrl X e vou nos meus documentos, Ctrl no teclado, Ctrl mais V. Deu. Recortei usando o teclado. Ok? Excluir, criar atalho. Criar atalho é a gente quiser criar um atalho, ele só vai criar um acesso, né, uma conexão para aquela pasta, né? Por exemplo, se eu copiar essa pasta para a área de trabalho e alterar todos os meus arquivos dentro da pasta da área de trabalho, não vai alterar a que está nos meus documentos, é outra pasta. Atalho, o que é? Eu vou mover essa pasta atalho para a área de trabalho. Tá? Atalho, o que é? É um acesso à pasta que está dentro da pasta meus documentos. Se eu criar aqui uma pasta, por exemplo, pasta teste, ok, vou fechar. Dentro dos meus documentos eu vou em pasta sons, está aqui pasta teste. Ele criou só uma conexão para a pasta sons dentro dos meus documentos. Isso aqui é um atalho, certo? Outra coisa importante, caso a gente queira saber mais informações de um arquivo, de uma pasta, a gente pode clicar com o botão direito do mouse em cima do item que a gente quer saber mais informações, e a gente vai clicar em propriedades, né? Que ele vai me dizer onde é que está salvo, qual é o tamanho que ele ocupa em disco, né? Atributos dele, se está compartilhado ou não, que isso aqui a gente vai ver nas próximas aulas. Ok? Então esses são os modos mais básicos aí de manipulação de arquivos e pastas, ok? Então essa aula vai ser dividida em duas, tá? Porque ela é um pouco longa. Então vamos fazer alguns exercícios, tá? A gente vai dar um pause aí no vídeo, como a gente já está acostumado, né? Ok, dá um pause no vídeo. Quem quiser faz agora, que eu vou corrigir agora, ok? Então, corrigindo. Número 1, o que são pastas e o que são subpastas? Pastas são os locais, né? O local onde a gente salva arquivos e outras pastas, né? Essas outras pastas são as subpastas, ou seja, a gente pode chamar de pastas filhos. A gente tem uma pasta pai, uma pasta principal, e depois dentro dele tem outras pastas pequenas que a gente separou determinados tipos de arquivos, ok? Não tem limite, eu posso criar várias subpastas dentro de outras pastas, ok? Para deixar cada vez mais organizados os meus arquivos, os meus dados, certo? Número 2, escreva o endereço completo da pasta onde ficam os arquivos do Windows. Esse exercício a gente viu lá na terceira ou quarta aula, né? Então, o endereço completo da pasta Windows. Onde é que fica a pasta Windows? Né? Fica dentro de C. O Windows, né? É só isso aqui. Aqui o endereço. C : /,
Windows. Certo? Era só isso que tem que escrever. Ok. Número 3. Como podemos organizar nossos arquivos nas pastas? Dê exemplos. O que a gente viu? A gente pode organizar, por exemplo, por tipo, por tamanho, por nome, por usuário. Esse aqui são só 4. Tem outras formas de organizar. Por extensão de arquivo. Que mais? Fotos. Fotos por datas, a gente pode salvar aí. Eu tirei datas fotos do Natal, por exemplo, fotos da Páscoa, fotos do meu aniversário. Tem várias formas de organizar os arquivos, certo? Selecione 3 ícones da área de trabalho. Copie e cole para a pasta Meus Documentos. Copiar e colar para a pasta Meus Documentos. Detalhe: se eu quiser passar mais de um item, copiar e colar mais de um item, eu posso clicar numa área livre do local onde eu esteja, tá? Em qualquer pasta, área de trabalho, e arrastar com o botão esquerdo, normalmente. Arrastar e selecionar vários ícones. Ó. Ele abriu um quadradinho aqui, esse quadradinho se chama seleção. Eu estou selecionando mais de um item ao mesmo tempo. Tá? Todos que tem o fundo aqui verde, estou selecionando. Ok? Posso clicar com o botão direito em cima de um deles, de um dos ícones selecionados, e copiar, Copiar para a pasta Meus Documentos, e vou colar aqui, botão direito do mouse, colar. Sim, porque já existe, ok, colou. Certo? Ou selecionar aqui e dar Ctrl C, Ctrl V. Posso fazer um de cada vez? Posso, tá? Só que aqui fica mais prático e mais rápido. Certo? O que mais? Complete a frase. Podemos identificar o tipo de arquivo pelo ou pela. Então, tipo de arquivo, como é que a gente identifica? Pelo ícone, pelo desenho do ícone. Então a gente pode identificar o arquivo pelo ícone ou pela extensão, ponto, aquelas 3 letrinhas que tem depois do nome do arquivo. Ok? Então, pelo ícone ou pela extensão do arquivo, a gente pode identificar o tipo de arquivo, o tipo de dado que ele representa. Ok? E o número 6 era só ver aquela listinha que a gente viu, Diga quais são os tipos de extensão de arquivos abaixo. Ponto .mp3 representa que tipo de arquivo? Música, MP3 é música, som. Ponto .avi, vídeo. Ponto .doc, documento. Ponto .jpg, imagem. Ponto .exe, programa, executável, um programa. Ponto .wma, música, áudio, som. E ponto .bmp, imagem, tá? MP3 eu digo música, mas é um arquivo de som, tá? Não necessariamente uma música. 99% dos arquivos MP3 são músicas, tá? Mas não precisa ser necessariamente música. Ok? Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou continuar a aula, que essa aula aqui é um pouquinho extensa. E a gente vai ver aí edição de arquivos, como é que a gente salva arquivos e como é que a gente cria, salva e abre arquivos diretamente num programa. Ok? Então, até o próximo vídeo.